Então, ao invés de encontrar um número como resposta, eu quero encontrar uma função como resposta. Não é? Então, por exemplo, se eu pegar aqui letra A, se f de x igual a k vezes x, então f' de x dá o quê? É essa pergunta que eu quero fazer. Eu quero saber qual é a função derivada. Como que eu encontro função derivada? Por enquanto, a única coisa que eu sei é isso aqui. Eu pego aqui a razão incremental. Geralmente eu não escrevo, nem escrevo limite. Eu posso pegar aqui a razão incremental, vou trabalhar com ela, vou reduzir ela até o momento em que eu conseguir fazer o h ir para zero, sem provocar aquelas indeterminações, né? Então, para você achar a tal derivada dessa função aí, o que você precisa calcular é descobrir o que acontece, qual é a tendência quando você manda o h para zero disso aqui, f de x mais h menos f de x dividido por h. Agora entenda, o que é f da coisa? É k vezes a coisa. Então, f de x mais h, vamos olhar só para a razão incremental. Só para isso aqui, ó, f de x mais h menos f de x dividido por h, para não ficar escrevendo limite o tempo todo. Tá, deixa eu escrever só essa linha aqui, eu já mudo para lá. Aí vai ficar assim, ó, o que é o f de x mais h? Vamos lá, é para você trocar, você vai trocar o x aqui por x mais h. Então vai ficar assim, ó, k vezes x mais h. No lugar do x vai aparecer x mais h. Depois, menos f de x. Bom, f de x é kx. Então vai ficar assim, kx. F de x é kx. Dividido por h. Agora, continuando aqui do lado direito, aqui em cima. Aqui você pode multiplicar aqui, né? Esse aqui. Vai ficar k vezes x. Depois, mais k vezes h. Menos k vezes x. Tudo isso dividido por h, não é assim? Agora, esse kx com esse kx eu posso cancelar, não posso? Posso cancelar. Sobrou só k vezes h dividido por h. Ó, k vezes h dividido por h. Quer dizer que não depende do h, porque o h é cancelado. Eu posso cancelar esse h com esse h e eu obterei como resposta apenas o k. Isso quer dizer, então, olha só, conclusão. Se eu tenho assim, f de x igual a k vezes x, então f' de x igual a k. Só isso. Daí aquele exemplo que vocês viram no GeoGebra há pouca hora ali, ó. Se você tiver assim, f de x igual a 5 vezes x, então f' de x é só o 5 que está aqui. Que vocês viram lá, quando eu movimento o pontinho, ela vai ficar andando assim na horizontal, né? Então, desse jeito. Eu encontrei aí a minha primeira função derivada. E se por acaso a minha função fosse constante? É uma coisa que vocês devem aprender aqui bem cedo, né? O que dá a derivada de uma constante? Se eu estiver trabalhando com uma função constante, qual é a derivada dela? Ou seja, eu vou colocar na forma de uma pergunta aqui, ó. Eu vou perguntar assim, se f de x igual a k, esse k aqui é um número real, tá bom? 5, 7, 9, 12, 15, qualquer número real. A minha pergunta é assim, quem é f' de x? Quem é a função derivada? Quando eu estou diante de uma função constante, a derivada da constante dá o quê? Eu queria que vocês rabiscassem um pouquinho aí antes de eu fazer para vocês, tá? Vou esperar um pouquinho. Mas vamos aqui, ó. Eu quero mostrar que a derivada da constante é zero. Então é assim. Eu vou calcular f' de x. Eu quero a função derivada, hein? Eu não quero a derivada em um ponto específico. Eu quero a derivada em todos os pontos. Então eu vou calcular aqui o que dá o limite de f de x mais h menos f de x
dividido por H, quando você manda o H para zero. Agora, isso aqui, ó, é calcular o limite quando o H tende a zero. Gente, o f, quando a função é constante, né? A imagem de qualquer número é o mesmo valor, né? Então, a imagem do x mais h dá k. Ah, mas e o mais h não interfere em nada? Sim, não interfere em nada. Aqui está dizendo que para todos os valores de x, a imagem é sempre o mesmo, é sempre k. Então, aqui vai ficar k menos esse f de x. F de x também é k. Olha ali, ó, k dividido por h, né? K menos k dá zero. Aí você ficou tendo que calcular, descobrir para onde é que vai esse quociente aqui quando você fizer o h tender a zero. Aí muita gente chega aqui e fala assim, ah, mas aí você vai ter uma indeterminação, porque vai ficar zero dividido por zero. Ah, mas você não vai substituir isso aqui. Esse h é um número diferente de zero. Zero dividido por qualquer número diferente de zero é zero. Então você está calculando aqui o limite de zero, né? E quando o h tende a zero. Veja, eu não falei ainda nada muito formal sobre limite. O que nós temos aqui é só o que eu consigo perceber, que não é nada de muito complicado. Se eu tenho uma constante e eu quero fazer o h tender a zero, não tem nada de constante. Essa constante aqui não interfere em nada com esse valor. Esse valor não depende desse h. Então, o resultado é zero. Conclusão. Eu queria concluir aqui embaixo, mas não sei se vai dar. Conclusão. Eu tenho o seguinte. Portanto, se f de x igual a k, isso aqui implica que f' de x dá zero. Então, grava isso. Derivada de toda constante é zero, né? Derivada de toda constante é zero. Agora, uma coisa que vocês podem tentar fazer aqui agora. Ó, vou parar um pouquinho de novo para você tentar fazer. A pergunta é assim. Se f de x igual a x ao quadrado, então, quem é f' de x? Vocês viram que ontem, na nossa última aula, eu calculei o f' de 1 para essa função aqui. A derivada no ponto 1. Foi só isso que eu fiz. Se eu quisesse a derivada no ponto 2, tinha que fazer o cálculo todo de novo. Se eu quiser a derivada no ponto menos 5, tem que fazer o cálculo todo de novo. Se eu encontro a função derivada, eu tenho uma fórmula para calcular essa inclinação, essa derivada. Se eu quiser saber o que dá f' de 2, na fórmula que eu vou encontrar aqui, troco o x por 2. Se eu quero encontrar f' de 7, troco o x por 7, na fórmula que você vai encontrar. Não é aqui não. Aqui você vai achar a imagem do 7 por essa função. Você quer por essa. Então vai lá, um tempinho aí para você tentar descobrir quanto que dá a derivada do x quadrado. Vocês estão lembrados como é que é a cara do gráfico? Olha só, deixa eu baixar um tiquinzinho de nada aqui para você ver o que você tem que encontrar. Ó. Vou prender aqui. Olha só, vou ligar. Vamos trocar essa função aqui por x ao quadrado. X ao quadrado. Tá aparecendo lá já? Ainda não, né? Ó, veja bem. Eu coloquei vocês agora diante desse problema. Aqui está f de x igual a x ao quadrado. E eu tenho interesse em descobrir qual é a função derivada. Qual é a função derivada? Então, a função derivada, ela tem como gráfico isso deixado aqui pelo ponto preto. Então, vocês devem encontrar como resposta alguma coisa que se ajusta a isso aqui, ó. Então, vocês vão tentar fazer aí durante, sei lá, uns 2 minutinhos, rapidinho. Tenta encontrar para mim qual é a lei de formação disso aqui. Para ajudar vocês, eu vou colocar aqui uma grade, para você poder visualizar melhor aqui. Uma malha. Epa, vou fazer de novo.
Com isso, acho que dá para você tentar perceber, tentar ver o que vai dar a função derivada, né? 2x mais h. A função derivada não pode depender do h. Porque o h você vai fazer ele ir para zero, né? Então o h vai desaparecer. Oi? Não. Tem que ser uma função que tenha como gráfico isso aqui. Então, esse gráfico aqui é o gráfico da função y igual a 2x. Y igual a 2x, né? Porque se você fizer o x igual a 0, dá 0. Na função y igual a 2x, se você trocar o x por 2, vai dar 4. Então, você já sabe onde é que você tem que chegar. O seu cálculo, que você vai fazer aí agora, tem que levar você para 2x. Então, vamos lá. Gente, vamos fazer com vocês isso aqui, né? Olha, eu quero a função derivada. Eu quero a função que tenha aquele gráfico que você viu ali há pouco. Então, a função derivada, eu encontro ela assim. Eu tenho que calcular um limite, mas por enquanto aqui a gente calcula isso aqui tudo sem precisar de entrar nesse conceito de limite. Mesmo porque, como eu comentei com vocês no começo da aula, quando tudo isso foi criado, não existia essa ideia de limite. Essa ideia de limite surgiu quase 100 anos depois. Então os caras conseguiam trabalhar lá, a gente consegue aqui também, né? Então olha só, aqui você tem que calcular o f de x mais h menos o f de x dividido por h, quando o h tende a zero. Mais uma vez. E repare bem, quando eu falo f de x igual a x ao quadrado, eu estou dizendo o seguinte, que a imagem, ó, já falei para vocês esse negócio de imagem, né? Ó, a imagem da coisa é a coisa elevada ao quadrado. Então, se eu quero calcular a imagem, por exemplo, de 8 mais, sei lá, vamos colocar aqui, 8 mais caveirinha. Isso aqui, você tem que ver que a coisa é isso aqui. No lugar disso aqui, você vai colocar exatamente isso aqui, ó. Então vai ficar isso mais isso ao quadrado. Se eu quero calcular o f de x mais h, vamos colocar só essa razão incremental aqui por enquanto, né? Ó, vamos colocar assim, ó, daí, colocar assim, f de x mais h menos f de x dividido por h, isso aqui vai ficar então, f de x mais h é você tirar aqui isso aqui e colocar um x mais h aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, x mais h ao quadrado menos f de x. Bom, f de x é essa própria função aqui, o x quadrado. Então isso aqui é x quadrado, ó. Tudo isso aqui dividido por h. Por h. Agora eu preciso desenvolver esse quadrado da soma. Nós passamos na revisão nossa, nós passamos por aqui. Então, isso, muito bem. É o quadrado do primeiro, vai ficar assim, x ao quadrado, depois mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, depois mais o quadrado do segundo. Esse é o desenvolvimento do quadrado da soma. Depois menos x ao quadrado, tudo isso aqui dividido por h. Ok? Agora, esse mais x quadrado com esse menos x quadrado dá zero. Então, eu passei a ficar com essa expressão aqui, ó. 2xh mais h quadrado dividido por h. Agora, eu vou colocar o h em evidência, né? Eu preciso fatorar isso aqui, ó. Se eu colocar o h em evidência, 2xh dividido por h, tiro o h com h, fica 2x, ó, 2x. E depois h quadrado dividido por h dá h. Tudo isso aqui dividido por h. Então esse cancela com esse, eu posso cancelar isso aqui. Ah, mas você não vai fazer o h tender a zero? Sim, o h vai tender a zero. Mas ele não é zero. Eu posso cancelar porque ele é diferente de zero. Então eu passo a ficar com isso aqui, ó, 2x mais h.
Agora, essa expressão 2x mais h me dá como resposta o mesmo que essa expressão inicial aqui, ó. 2x mais h é uma outra forma de você escrever essa expressão inicial. E você quer descobrir o que dá essa expressão inicial quando você manda o h para 0. Nessa expressão aqui, ó, se o h vai para 0, vai para onde isso aqui tudo? 2x, não é verdade? Então, ó, então você pode colocar assim, ó, assim, com 2s, né? Assim, f' de x igual a 2x, porque isso aqui tende a 2x se o h tende a 0. Viu? Então, isso aqui é a derivada para a função, quadrática. Gente, quando nós estivermos lá no capítulo 4, eu vou conversar com vocês sobre regras de derivação e tal. E uma das coisas que nós veremos é que a derivada da soma, quando você tem a soma de duas funções, é a soma das derivadas. Você pode fazer isso separadamente, né? Então eu vou adiantar a vocês isso aqui. Vou colocar assim, adiantando, ó. Depois nós vamos justificar isso aí, tá? Adiantando. Vamos usar esse símbolo aqui, dzão, para derivada. Então, a derivada de uma função f de x mais uma outra função g de x. Isso aqui é a derivada da função f de x mais a derivada da função g de x. Com isso, eu de posse dessa propriedade, eu posso fazer assim, né? Ó, eu já posso fazer assim. E quanto é que será, então? Eu posso encontrar derivada de coisas desse tipo, ó. Letra D, né? F de x igual a... Vamos só colocar aqui x² menos 7x. Será que eu consigo encontrar a derivada disso aqui usando isso que eu estou colocando aqui em cima? Eu poderia colocar com o limite? Poderia. Mas será que eu consigo usar essa ideia aqui? Perceba que o que eu tenho aqui, vamos colocar inicialmente mais, para não confundir muito a cabeça de vocês. Depois a gente faz com menos. Se eu estiver diante de uma situação dessa, à luz desta propriedade aqui, o que eu posso fazer é fazer o cálculo da derivada separadamente. Então, derivar essa função aqui é a mesma coisa que derivar x², que eu já fiz essa derivada de x², acabei ela bem aqui, ó. E derivar esse 7x, que eu também já fiz anteriormente ali, a derivada de kx, não deu k? Então, nesse caso aqui, como é que será aqui a derivada? 2x mais 7. Se você fizer o cálculo pela definição, você tem que chegar nesse 2x mais 7. Tem que chegar nesse 2x mais 7. Aí teve quando eu estava na revisão lá, falando de como era o gráfico da parábola, alguém perguntou assim, vem cá, mas por que a parábola cruza com o eixo, no eixo Y, né, do lugar onde ela cruza? Ainda bem que foi só o teclado, né? Deixa ele aí, depois eu pego. Não estragou nada, não. Mas enfim, vamos voltar aqui. Quando a gente estava falando sobre função quadrática, eu tinha uma situação assim. Ax² mais bx mais c. Eu falei para vocês, gente, o c fala onde que o gráfico cruza com o eixo y. O b vai dizer se o gráfico cruza na parte crescente e na parte decrescente. E, na verdade, o b ele é a inclinação da reta tangente. Aí alguém perguntou, mas por que é isso? Naquela época eu até falei para vocês assim, olha, não tenho matemática para explicar para vocês o porquê disso ainda, né? Mas com tudo isso que nós já falamos aqui, eu já posso mostrar a vocês isso aqui. Já posso explicar por que a parábola gráfico da função quadrática no ponto onde ela cruza com o eixo y, a reta tangente tem inclinação igual a isso aqui. Será que é muito complicado mostrar isso? Penso que não.
Eu vou te mostrar por que não é complicado.